E a pergunta é: qual a sua relação hoje com o seu futuro? E eu não sei se você percebeu a pegadinha, não é pegadinha, mas é a intenção dessa frase. Qual a sua relação hoje com o seu futuro? Porque a gente vive hoje. E qual é a relação que você tem hoje com o seu futuro? E essa pergunta vem da premissa de que, dependendo de qual for a sua relação com o futuro, isso serve para o passado também, dependendo de qual for a sua relação com o futuro, isso vai determinar muito, vai influenciar muito o seu estado no presente. Como que você está aqui agora. Dependendo do tipo de relação que você tem com o futuro, ou a relação que o futuro tem com você, que você permite a esse futuro ter esse tipo de relação com você. E aí na pergunta que nós jogamos aí no Instagram hoje, nem pergunta, foi afirmação, dizendo que o futuro, ele me faz sentir ansiedade, o futuro me faz sentir impotência. Você olha para o futuro e percebe que você é impotente para controlá-lo, para fazer previsões corretas, coerentes. O meu futuro, ele me traz um sentimento de insegurança, de inquietude. Sabe, quando eu estou ali, como a gente diz aqui no Nordeste, aperreado com aquilo que pode ou não vir a acontecer aí no futuro. Eu escutei uma frase num vídeo eu acho que era uma psicóloga, conversando com o padre Fábio de Mello. E ela fez uma afirmação, e eu entendo o motivo dessa afirmação, que diz que depressão é excesso de passado, de que o estresse é excesso de presente, e a ansiedade é excesso de futuro. E aí eu entendo o que é que essa afirmação quer dizer, mas eu queria discordar ou fazer um contraponto sobre a ideia de que a ansiedade é excesso de futuro. Porque para mim vai depender da tua relação com esse futuro. Quando diz que a ansiedade é excesso de futuro, é quando você está toda hora pensando só no amanhã e não consegue viver hoje, é nesse sentido. Por isso está correto. Mas o futuro e excesso de futuro não necessariamente será um problema. E é o que a gente vai conversar nos próximos domingos, quando eu vou falar sobre finitude, e no último domingo sobre esperança. Mas hoje eu queria ficar aqui na ansiedade, eu queria ficar nesse momento onde o futuro se apresenta para a gente como algo que nos ameaça, como algo que tira a nossa paz, como algo que nos deixa inquieto. Em relação àquilo que nós não sabemos, porque o pessoal diz muito, né? A vida, ela vai, o que é que nos espera na curva do caminho? É uma curva, muitas vezes. E depois, aquilo que tem depois da curva, a gente não sabe. E isso tem nos dado muitos sentimentos de impotência, de inquietude, em relação ao nosso futuro, em relação ao seu futuro, em relação ao meu futuro. E eu queria hoje ficar especificamente em uma história, que é muito grande, por isso eu não vou contá-la toda, que é a história do povo de Deus com o maná. A história do povo de Deus com o maná. Vocês sabem, né, que quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, e logo ali em Êxodo 16, ele reclama porque eles sentem fome, e chegam para Moisés e diz: Moisés, a gente veio para cá morrer de fome. Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, lá tinha aquelas panelas de carne, a gente veio para cá morrer de fome. E eles clamaram, reclamaram, e Deus abençoou o povo. Fazendo o quê? Derramando sobre eles todos os dias o maná, que era o pão. Amanhecia, e aí caía aquele pão, amanhecia ali, e o povo comia aquele pão. Eu destaquei um versículo 35 do capítulo 16 de Êxodo, que diz que os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Então perceba que durante 40 anos o povo foi alimentado pelo maná no deserto. Alimentado pelo maná no deserto. E essa história de Êxodo 16, depois se você puder ler Êxodo 16, leia, porque ela traz algumas lições sobre ansiedade, que não é o que eu quero trazer hoje.
Mas ali tem todo um drama no começo do maná, porque Deus orientou dizendo o seguinte: olha, todo dia vai cair o maná e vocês vão colher apenas para o dia. Não colham para amanhã. Amanhã eu vou dar de novo. Não colham. Colham só o que vocês precisam para hoje. Não colham para amanhã. Só para hoje. Apenas no 6º dia vocês vão colher dobrado, porque no 7º dia vocês não trabalharão. E aí vocês têm esse maná já recolhido para comer no 7º dia. O povo fez isso? Não, o povo não fez isso. Ele foi lá colher e disse: rapaz, sabe que maná, aquele milagre, o maná no chão. E aí a gente vê aquele maná, fizeram o quê? Pegaram só para hoje? Não, pegaram para hoje e disseram o quê? Vai que... a gente entendeu, mas vai que... Mas Moisés, imagina o diálogo das pessoas ali, dizendo: cara, mas Moisés não falou que era para pegar só para hoje? Aí o outro olhou e disse: macho, mas... Ele era cearense. Macho, mas vai que... Vamos colher para amanhã? Custa nada. Seu papai não disse que ia apodrecer? Não creio. A gente guarda direitinho, não apodrece não. E aí eles foram e colheram para o outro dia. Aí Deus vem, né, e apodrece na tenda, cria bicho, maior problema. Aí Deus chega e diz: eu não disse para vocês que era para vocês colherem só para o dia de hoje? Não é possível. Aí eles não entenderam a lição. E passaram a colher só para hoje. Só na sexta-feira, né? Que eles colhiam também para o sábado. Porque no sábado eles não trabalhavam. E aí aquele pão não estragava quando ele estava sendo separado. Aí tem um bocado de lição aí, tá, pessoal? Tem um bocado de lição aí. Que eu não vou trabalhar hoje, mas eu quero que vocês entendam a história. E aí parece que o povo entendeu a lição. Durante 40 anos eles comeram maná. Nós não temos registro na Bíblia deles desobedecendo essa ordem. Parece que eles aprenderam, eles escolhiam só para o dia mesmo e foram vendo aquele milagre todo dia e foram fazendo o quê? Confiando. Foram confiando. Lá na frente, Felipe até pregou sobre isso há uns 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, o pessoal começa a reclamar do gosto do maná, sabe? A dizer, a perder o apetite pelo maná de Deus. E a querer mais do que aquilo, e aí ficar insatisfeito com o que tem. É outra lição também. Você pode buscar lá a pregação do Felipe sobre isso. Mas chega um dia em que Deus dá a eles uma terra. E eles entram na terra. E eles começam a trabalhar nessa terra. Eles começam a produzir nessa terra. E o texto diz, em Josué 5,12, um dia, depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eles não estavam mais no deserto. Deus tinha colocado eles numa terra para eles viverem. Eles estavam cultivando esta terra, produzindo nesta terra e comendo daquilo que eles produziam. E aí o maná acaba. Ele cessa. Não tinha mais por que dar o maná. Pergunto para vocês. Qual vocês acham das situações que é mais fácil confiar em Deus? O momento em que eles estão no maná, no deserto, acordando todo dia com um milagre. De um pão no chão. Eles demoraram a aprender assim. Foi na primeira vez que eles não aprenderam, mas na segunda eles já aprenderam. Eles olharam para aquilo ali, todo dia eles experimentavam do milagre de Deus cuidando deles. O outro cenário, Deus continuou cuidando deles? Continuou. Mas era acordando e o maná está lá? Era? Depois, lá em Josué, acabou o maná. Agora eles tinham que produzir, arar a terra, jogar a semente. Qual das duas situações vocês acham que é mais fácil confiar em Deus? A gente vive qual realidade? A do maná no deserto? Ou a gente vive a realidade do cuidado de Deus quando nós estamos na terra de Canaã já?
Pode ser que alguém aqui esteja vivendo uma experiência do maná no deserto. A gente passa por algumas fases na vida da gente, que é o pão caindo no outro dia mesmo no céu, e você não sabe nem de onde veio. Mas a maioria de nós estamos vivendo a realidade de Canaã, onde nós estamos saindo para trabalhar, tendo o sustento de Deus de uma forma mais natural. E é nesse momento que a nossa confiança, ela se abala. No momento que você está rendido, entregue, no meio do deserto, sem nada, com o maná caindo no outro dia, com o milagre acontecendo todo dia, como é que não confia? O povo aprendeu a confiar no maná, não duvidava mais dele. O problema, meus irmãos, é quando Deus para de agir, quando Deus para de agir na nossa vida de uma forma sobrenatural e começa a agir com o sobrenatural dele por intermédio do natural, do trabalho, por intermédio das lutas que nós temos na vida, da terra que ele nos deu para cultivar. Nessa hora, nós vacilamos na nossa confiança. Pastor, não acho não. Na história do povo foi assim. Porque durante os 40 anos do deserto, ninguém tem história de apostasia. Ninguém tem história de ninguém dizendo que não confia em Deus. Só teve no momento lá onde ele sobe para pegar as tábuas, e aí demora, e o povo faz o bezerro de ouro, mas depois o povo está ali confiando em Deus. A experiência do deserto era tocha de fogo à noite. Isso significava o quê? Proteção. Era a nuvem protegendo do sol e guiando eles na caminhada durante o dia. Isso significava o quê? Direção. E era o maná caindo de manhã e a codorna de tarde. Isso significava provisão. Então eles experimentavam do milagre de manhã, de tarde e de noite, com proteção, direção e provisão. A gente, para enxergar esse milagre no nosso dia a dia, é mais nas entrelinhas. Tem uma tocha de fogo em cima da tua casa? Quando tu sai para trabalhar, tu vê uma tochazinha assim, dizendo para onde é que você tem que ir, qual é o cliente que você tem que visitar? Quando você chega em casa, o almoço está em cima da mesa? Só se for o estragado do dia anterior, né, que você não tirou. Mas o do dia, se alguém não for lá fazer, não vai acontecer. Então a nossa experiência, ela está mais parecida com a experiência de Canaã do que com a experiência do deserto. E é nesse momento que nós vacilamos. Se você olhar a história do povo, o livro de Josué e de Juízes é esse momento, onde eles saem do deserto e eles vão cultivar a terra. E nessa hora, é a hora em que o povo passa a ter muita crise de confiança em Deus. E passa a cair muito adorando outros deuses. Eles passam a adorar outros deuses, por achar que o Deus deles não era mais o Deus que iria ajudá-los a resolver aquela questão. E nós passamos por isso quando estamos sendo cuidados por Deus, através dessa Canaã, que nós temos que sair para trabalhar, e a gente começa a achar que Deus não tem mais nada a ver com isso, porque fica indireto, você precisa de fé para isso, não é mais um milagre acontecendo de manhã, quando você abre a porta da sua casa, está lá o pão, para você colher e comer. Se você não tiver comprado, não vai estar na sua casa. E nesse momento foi o momento onde o povo olhou e disse: nós precisamos de outros deuses para nos ajudar a resolver outras questões da nossa vida que o nosso Deus não resolve. Então eles começaram a adorar o Deus Sol, começaram a adorar o Deus da colheita, começaram a adorar o Deus que dizia qual era a estação do ano que deveria fazer o quê. Eles começaram a se curvar diante de outras divindades que pareciam mais eficientes em produzir a confiança de que eles iriam trabalhar e iria dar certo. Deus parece que servia só quando era um milagre. Quando não é um milagre, a gente vai elegendo outros deuses. Aí eu pergunto para você, se não é isso que nós fazemos. A gente crê em Deus.
A gente sabe que Deus se importa com a gente. Mas onde é que está a nossa confiança? Está em Deus? Ou está no dinheiro que você tem guardado? Quando aquilo que nós guardamos se torna nossa segurança, vira divindade e apodrece. A tua segurança está em quê? A gente começa a eleger Deus. O trabalho, a força do teu braço. Você começa a se render diante de uma série de outros deuses que você coloca na sua vida para sustentar você. Porque parece que esse Deus está sustentando de você de uma maneira muito indireta e você não está conseguindo decodificar. E você entra em crise de fé. Você começa a eleger outras coisas que se transformam na tua segurança. Quando eu disse que ia falar sobre esse tema, teve uma irmã que me perguntou se hoje a gente ia falar sobre a reforma da Previdência. Com a tua relação com o teu futuro, né? Onde é que está a nossa segurança? Onde é que está a nossa segurança? Será que eles passaram a dizer, não, Deus não está mais derramando maná, a gente precisa agora trabalhar, e para trabalhar a gente precisa disso. Aí a sua segurança se transforma, você sai colocando outras coisas na tua vida, que se transformam no teu Deus. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? O que é que isso tem a ver com ansiedade? Tudo. Porque na hora que você coloca a sua confiança num Deus que não existe, você pega algo que não é Deus e coloca no lugar de Deus para ser a tua segurança, é natural que isso daqui falha com você. E se você está confiando nisso, isso daqui vai falhar com você. Vai falhar. E aí isso retroalimenta a tua ansiedade e a tua insegurança diante do futuro. Porque as coisas que você está colocando como garantia da tua vida, elas falham. A coisa que você está colocando como segurança para o teu futuro, elas falham. Nós fazemos isso com pessoas. Colocamos as pessoas como a garantia do nosso futuro. As pessoas falham, as pessoas morrem. Nós colocamos um trabalho como a segurança que nós temos sobre o futuro. Os trabalhos acabam, as profissões deixam de existir. A gente está vivendo num mundo que você não é demitido não, a tua profissão deixa de existir. E se a tua segurança é a tua profissão, a tua segurança ela é o teu trabalho, a tua segurança ela é alguém, a tua segurança ela é o dinheiro que você tem guardado, todas essas coisas falham. E quando nós temos Deus apenas como uma forma, uma bengala, para termos essas coisas que nos dão segurança, Ele é um Deus instrumental, que existe para produzir coisas para você adorar. Um Deus que existe para produzir coisas para te trazer paz e confiança. Eu creio num Deus que produz, nos dá condição de sermos cuidados por pessoas, de sermos cuidados por reservas, de sermos cuidados por um emprego, por um trabalho, por uma fonte de renda, por um empreendedorismo. Eu creio num Deus que faz isso. O problema é sutil. É quando nós passamos a usar Deus para termos as coisas que nos dão segurança. Quando, na verdade, a nossa segurança deveria ser em Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto do estudioso da Bíblia que define que a melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e Ele não nos faltará. Porque a segurança que nós temos é que se não tiver a pessoa, Deus estará lá. Se não tiver o trabalho, Deus estará comigo. Se não tiver o dinheiro, Deus estará comigo. Se não tiver a reserva financeira, Deus estará comigo. Ele não me faltará. E é muito sutil se nós estamos de fato confiando em Deus como nossa fonte de segurança,
Ou se nós estamos colocando coisas neste lugar e nos decepcionando sempre com essas coisas e aumentando cada vez mais a nossa insegurança com o futuro e a certeza de que essas coisas vão falhar. E quando essas coisas falharem, eu confiava nisso e isso falhou. Eu confiava nisso e isso acabou. Deus não acabará. Deus não falhará. E é nisso que nós precisamos colocar a nossa fé. Nós não vivemos no deserto, com maná na nossa geladeira. A gente vive em Canaã, com uma terra para cultivar, com o fruto para produzir, o fruto para colher. E nessa ida à terra para trabalhar, para colher, nós caímos na tentação de acharmos que nós somos os realizadores. E a nossa ansiedade vai lá para cima, está confiando em algo que é falho. Nessa ida para lá, você cai na tentação de achar que o teu trabalho é a tua segurança. Mas o teu trabalho falha e você sabe disso. E é por isso que por mais que você trabalhe, você fica inseguro. E a ansiedade fica batendo na tua porta. O futuro, ele fica temeroso, ele fica nebuloso, porque nós estamos confiando em coisas e em pessoas e não em Deus. É de termos a confiança de que não importa o que vai acontecer no meu amanhã, eu estou certo de que Deus estará lá. Deus estará lá. O Tiririca, ele fala brincando que onde você for, ali você estará. E disso nós sabemos. O que você precisa crer é de que aonde você for, Deus estará. E se Ele é a tua segurança, se Ele é a tua fonte de segurança, e se Ele tem sido o teu Deus, e não outras coisas que você colocou como confiança, Ele te sustentará em todos os momentos na tua vida. O povo em Juízes, ele viveu uma gangorra, onde eles confiavam em Deus, e aí Deus ia lá e tirava a mão, eles se quebravam todinho. Aí eles confiavam em Deus e venciam. Aí eles começaram a confiar neles mesmos, Deus ia lá, tirava a mão e eles caíam de novo. Aí lá que não vale, eles aprendem a confiar em Deus de novo, aí Deus começa a abençoar eles chegam lá em cima, aí começam a achar que eles são realizadores disso, e aí Deus vai e derruba de novo. E o povo vive isso várias vezes. Lê o livro de Juízes, você vai ver que é o período de maior apostasia, de adoração a outros deuses, onde esse povo está olhando para os outros deuses e dizendo, são esses caras que vão me ajudar, a minha segurança é se eu passar nesse concurso, a minha segurança é se eu tiver esse primeiro milhão guardado, a minha segurança é se eu tiver, conseguir construir uma rede, a minha segurança é se eu tiver um trabalho, a minha segurança é meu pai, minha mãe, a minha segurança. Nós estamos tanto confiando em coisas que não são Deus, que é natural que nós estejamos sofrendo muito, muito com ansiedade. Porque nós estamos confiando em coisas que não têm capacidade de cuidar da gente. Mas como ela é mais concreta, ela parece que traz um resultado mais objetivo, é nisso que nós apegamos. Nós nos apegamos e falhamos quando vamos perdendo nossa confiança em Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Eu queria encerrar com um salmo. Salmo 42, versículos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que está assim tão triste, ó minha alma?
por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. E essa última frase, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É nele que eu porei a minha confiança. Abaixa tua cabeça agora. Marquinhos, deixa esse salmo que eu queria que você mesmo lesse agora na sua oração. Porque talvez esse salmo represente a resposta sua a essa palavra de hoje à noite. Você pode dizer aí orando: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se você tem colocado outras coisas como segurança da tua vida, eu convido você agora a quebrar esse altar que você construiu. A dizer: eu não confiarei em cavalos. Eu não confiarei na força do meu braço. Eu não confiarei em pessoas, nem em recursos. Eu confiarei em Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você consegue identificar quais são os altares que você construiu e que você está se escorando neles? Quando a gente se escora em algo que não é Deus, a gente se escora meio que segurando aquilo que a gente está se escorando, porque Ele não é capaz de nos segurar. Mas Deus é Deus e é poderoso, capaz de realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele não me faltará.